Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é dia 28 de julho de 2025. Esse é o nosso informe semanal. É um áudio com base num relatório produzido pelo nosso time de análise que está lá disponível para consulta no nosso site. A minha conversa hoje é com o Luciano Costa, o nosso economista-chefe, e o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos. Começando com o Luciano Costa, eu quero saber, Luciano, quais foram os destaques no cenário macroeconômico no Brasil e no exterior na semana passada. Vamos começar por aí. Bem, a última semana ela teve lá fora uma agenda mais esvaziada, mas ainda assim saiu dados da economia americana mostrando um sinal misto, né, em relação à confiança. Saiu o PMI da indústria de serviços referente já a julho, né. Os dados mostraram os serviços se recuperando bastante na margem, com emprego e com a parte de novos negócios também crescendo. E por outro lado, a indústria desacelerando, a produção, a parte de emprego e também a parte de novos pedidos um pouco abaixo nessa leitura de julho, né? Então, com isso, a gente tem um quadro misto, né? As tarifas estão atingindo a economia também. Então, a gente, por enquanto, tem os empresários, né, com um sinal aí divergente, né? Serviços vendo uma atividade um pouco melhor, a indústria talvez que sofra mais com as tarifas, vendo uma desaceleração. Além disso, saíram os dados de housing, né, os dados de mercado imobiliário, eles foram mais fracos na margem. As vendas de casas subiram só 0,4%, a expectativa era de quase 4% de alta. O housing, né, a parte de mercado imobiliário, está sofrendo muito com as taxas de juros longas elevadas e a incerteza também da economia, né, que acaba retraindo o consumidor, né? Então, os dados estão mostrando o setor imobiliário mais fraco ao longo desse trimestre. E olhando esses dados, pensando no crescimento do segundo TRI, a expectativa está ficando em torno de 2,4 na margem, mas boa parte dessa melhora, né, do PIB em relação ao primeiro TRI, que contraiu meio, foi a diminuição das importações. Então, quando a gente olha a demanda doméstica, o consumo mais investimento está desacelerando e o PIB só cresce, na verdade, no segundo TRI por causa da queda das importações. E aqui dentro do Brasil a gente teve o dado de inflação, a prévia, né, do IPCA, o IPCA 15, ele subiu 0,33, veio um pouco mais alto do que era a expectativa no mercado, né, ficou mais em linha com a nossa expectativa. Na composição, a gente vê um choque, né, de passagens aéreas subindo bastante, a parte de alimentação fora do domicílio, restaurante também subindo, teve energia elétrica aqui em São Paulo com reajuste, então isso acabou sendo um fator de pressão. São índices voláteis, né, não vão permanecer na economia, mas de qualquer maneira geraram um choque para cima na inflação. Quando a gente olha os núcleos melhoraram na margem, eles estão um pouco menos pressionados, mas o patamar ainda é muito alto, né? Está rodando a 5% ao ano, então ainda é um ponto de cautela para o Banco Central. E a inflação de serviços também continua pressionada, 6,4% de alta em 12 meses, então o núcleo de serviços continua bem fora da meta. Também é uma questão que precisa ser endereçada pelo Banco Central, com a política monetária desacelerando o mercado de trabalho. Isso provavelmente vai acontecer ao longo do segundo semestre e no começo do ano que vem, né, vai ter algum aumento, né, da taxa de desemprego, seja pela diminuição da geração de vagas, né, seja pela volta de pessoas no mercado de trabalho, então isso acaba melhorando um pouco esse balanço. Para o mês, a gente ficou com uma projeção de 0,37 para o IPCA e o ano está com 5,5. Perfeito, Luciano. Essa semana a gente tem super quarta, né? Aquele dia em que tanto o Banco Central no Brasil e nos Estados Unidos tomam decisões sobre taxa de juros. O que esperar dessa semana, Luciano? Pensando nessa semana, a gente tem na quarta-feira tanta decisão aqui do Fed, do Copom, quanto lá fora do Fed. Falando primeiro do Fed, né? Os dados que a gente tem visto, né, de atividade, eles mostram arrefecimento na margem, o mercado de trabalho também já tem alguns sinais mistos, né? O payroll um pouco melhor, mas os empregos já começando a subir e os salários diminuindo a pressão. Então, do lado da economia tem um sinal mais favorável, eventualmente para um corte de juros. A inflação, a gente teve uma contaminação baixa das tarifas até agora, isso não é uma garantia de que não vai ter no futuro. A gente acha que no futuro, até agosto, setembro, a inflação faz um pico por causa dos efeitos das tarifas, mas fica uma dúvida para o Fed quanto que essas tarifas vão contaminar a inflação como um todo. A gente continua acreditando que o Fed vai ter um discurso dovish, que ele vai falar sobre os riscos, porém vendo os sinais de aceleração da economia e também mantendo o cenário de transmissão, né, do choque
para o restante da inflação como sendo temporária, de baixa contaminação, ele deve dar sinalizações a respeito do corte de juros nas próximas reuniões. A gente continua mantendo o cenário para o primeiro corte de 25 na reunião de setembro, seguido por 2 cortes em outubro e dezembro. Então a gente tem uma reunião importante mais na sinalização, né? Não tem projeções nessa reunião, então o grande foco vai ser o press conference, na entrevista do Powell após o término da reunião. E aqui no Brasil, a gente tem o Copom, né? O Copom, a expectativa é de manutenção dos juros em 15%. A gente sabe que o Banco Central já tinha dado a sinalização na reunião passada, né? A última vez que ele subiu os 25%, ele até contrariou o consenso do mercado, que era estabilidade, mas agora o quadro está muito claro, né? A atividade também aqui dentro está mudando, a tendência de crescimento já fez uma inflexão para ter uma desaceleração, a inflação continua alta, mas na margem os choques estão diminuindo a intensidade, né? Olhando para 2026, 27, principalmente 27, ele já vai vendo uma inflação mais convergente para o centro da meta, então ele tem agora essa opção, né, que a gente acha que é a estratégia mais adequada, de parar os juros em 15 e esperar os impactos, né, da política monetária sobre a atividade, que tem defasagens, né? Então agora é o momento do Banco Central parar e observar, né, os impactos. Então acho que essa provavelmente vai ser a mensagem. Perfeito. Luciano, na sexta-feira, 1º de agosto, que começa o prazo para entrar em vigor as novas tarifas aí anunciadas pelo Donald Trump. Qual que é a nossa expectativa em relação a esse ponto? Aí olhando, né, a questão também global, a gente vai na sexta-feira ter provavelmente a implementação das tarifas aqui no Brasil. Como a gente já comentou, né, os 50% de tarifa vai ter um impacto muito maior setorial do que macro, né? No macro, a gente acha que os exportadores conseguem redirecionar alguns produtos, principalmente as commodities, tem espaço para redirecionamento, por isso o impacto não fica tão grande na economia, né? A gente deve ter uma perda de ritmo de crescimento, mas não tão grande. E a questão, né, que fica pela frente é se vai ter ou não uma retaliação do governo brasileiro, né? Se tiver uma retaliação, aí sim pode ficar pior o quadro, né? Porque daí os Estados Unidos pode voltar a reagir e aí a gente ficaria com um impacto realmente mais intenso. Mas, por enquanto, pelas notícias que a gente tem, o governo brasileiro está tentando negociar. Talvez o que o governo vá tentar fazer as tarifas entrem em vigor na sexta, abre-se uma negociação mais clara, depois agora que a zona do euro e também o Japão já chegaram a acordos, então tem mais espaço para o Brasil poder negociar, né? O foco diminui um pouco nesses blocos e volta mais para os países, principalmente o Brasil, que está com uma tarifa muito elevada, e com isso, né, se você abre essa negociação, talvez num prazo, né, num médio prazo, a tarifa efetiva não fique tão alta quanto os 50%, mas é muita incerteza de ter que esperar o desfecho, e nesse ambiente os mercados lá fora, com o anúncio dos acordos comerciais, estão nos máximos históricos, no S&P, o Nasdaq, né? Então isso está ajudando bastante o mercado. As treasuries também estão bem comportadas, ali rodando em torno de 4,40, né? Nos melhores momentos vai até 4,30, quando tem alguma pressão chega a 4,5, mas ela está muito bem comportada, a inclinação 2 com 10 anos também muito bem comportada. Então o cenário global é um cenário agora bem claro de risco. A grande questão aqui para o Brasil vai ser como vai vir a reação do governo, né, em relação às tarifas, e o quanto que isso contamina a economia, né? Por enquanto a gente acha que, como a gente comentou, a contaminação é baixa, então tem prêmio ainda, né, na parte de juros, principalmente as NTNBs mais longas, a gente acha que tem um prêmio grande, e também na bolsa tem um espaço de upside, que a gente olhando para frente acho que é importante também, como uma classe de ativo para estar exposta, né? Então a gente acha que, apesar do ruído, o cenário subjacente não está se alterando a ponto de tirar os upsides que a gente imagina nos ativos olhando para frente. Muito obrigada, Luciano. Agora, passando para o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos, vamos falar dos resultados das empresas. Começou a temporada do segundo trimestre de 2025. A gente fala agora de 2 empresas que fazem parte da carteira Monte Bravo e que tiveram aí seus resultados divulgados na semana passada. É com você, Benassi. A gente começou a temporada de resultados no Brasil na última semana, né? Com resultados de WEG, relatório de produção de Vale, resultados de Neoenergia e de Uzi Minas. A gente não espera, né? Ou a gente não tem a visão
que essa temporada de resultados, diferente do que foi a temporada de resultados do primeiro trimestre, seja um grande gatilho para a performance das ações, tá? A gente não tem visto grandes revisões de lucros durante os últimos meses, e o que a gente tem, seja de pesquisa proprietária ou seja acompanhando pesquisa de terceiros, né? O que todo mundo tem visto é que está todo mundo bem pé no chão em como vai ser a temporada de resultados. E as primeiras empresas que divulgaram dão um pouco de indícios disso, né? Então, a própria WEG teve um resultado que foi considerado ruim pelo mercado, tá? Principalmente pensando na desaceleração do crescimento de receita. Lembrando que a WEG ela costuma negociar a múltiplos um pouco mais altos do que são os múltiplos de companhias brasileiras, tá? Quando você olha para companhias americanas, ela já negocia agora, depois da queda que ela tem no ano, que foi intensificada na última semana, abaixo desses múltiplos. Então, normalmente, essas companhias, quando você tem uma desaceleração de receita, ou alguma dúvida sobre margens, ou alguma dúvida sobre o futuro da companhia, que aí entra a questão das tarifas, como o Luciano comentou durante a participação dele, o mercado acaba penalizando, tá? Mas em linhas gerais, quando você olha o resultado de WEG, foi um resultado normal. É uma companhia que vem de alguns anos de bastante crescimento em algumas linhas de receita, conseguiu melhorar suas margens nesses últimos anos e pegou uma base de comparação complexa em relação ao último trimestre, ou em relação ao segundo trimestre de 2024, com muitas entregas no segmento de energia eólica. Esse é um segmento que basicamente deixou de existir no Brasil, né? Não existe mais projetos de energia eólica sendo construídos ou sendo entregues, então essa base de comparação prejudica um pouco o crescimento de receita da companhia, tá? Nesses múltiplos de preço que a companhia negocia hoje, dado algumas outras avenidas de crescimento, então a gente continua com uma visão bem construtiva para a parte de transformadores, seja na operação americana, seja na operação brasileira. Lembrando que aqui eles estão fazendo um aumento de capacidade que a partir de 26 mais para 27, quando a operação ela faz o ramp-up, né? Eles vão produzir o dobro de transformadores que eles produziam em 2024 e tem bastante demanda. A gente está construtivo com a tese de WEG pensando em eletrificação no mercado brasileiro, então a gente acha que nesse nível de preço, dado que a gente tem algum conforto, imaginar que a companhia volta a crescer mais perto do duplo dígito em algum momento de 26 e principalmente em 27, faz sentido voltar a se posicionar no papel. Obviamente aqui a gente tem algumas dúvidas sobre tarifas, tá? Mas lembrando que a WEG é uma companhia multinacional mesmo, né? Então ela tem presença em vários países, operações fabris em mais de 10 países, então eles conseguem triangular ou mudar o destino das exportações, né? Então, pensando que um transformador que é produzido no Brasil, ele pode ir para outro mercado, e deste outro mercado, que era consumo interno, pode ir para os Estados Unidos. Vai depender de como é a margem da companhia nesses países e qual vai ser a tarifa desses países também em relação aos Estados Unidos, né? Lembrando que o Brasil hoje é um dos mais impactados, mas todos os países vão acabar tendo alguma tarifa de importação para os Estados Unidos, tá? Além disso, tá, sendo bastante claro, 25% da receita da WEG vem da operação americana, tá? Mais ou menos. Desses 25%, um terço é produzido no Brasil, um terço é produzido no México e um terço é produzido no próprio Estados Unidos. Então, seriam 8% da receita da WEG que poderia ser impactada se ela não conseguisse fazer essa triangulação de produção, tá? Então, a gente, pelo menos em WEG, a gente acha que o impacto não deveria ser dos mais relevantes, tá? E aí, acho que comentando um pouquinho rápido sobre Vale, né? A Vale tem tido uma performance bem positiva no mês de julho, muito por conta da valorização do minério de ferro. O minério de ferro que negociava ali mais perto dos $90 a tonelada, chegou a negociar perto dos $115 a tonelada. Acho que primeiro tem uma questão que o minério de ferro era uma commodity que estava um pouco largada, né? Meio escanteada, ninguém olhava muito mais para o preço do minério de ferro, todo mundo com dúvidas sobre os possíveis impactos da desaceleração da economia chinesa na demanda de minério de ferro, e no mês de julho, principalmente, algumas notícias animaram um pouco os investidores, né? Então, a China anunciou um projeto de infraestrutura bem relevante, né? Uma construção de uma hidrelétrica que vai ser
muito maior do que a Três Gargantas, lembrando que a Três Gargantas hoje é a maior hidrelétrica do mundo, apesar de não aumentar muito o consumo de minério no curto prazo dessa construção, mas mostra que o governo chinês está preocupado com o crescimento da economia e pode voltar a financiar projetos de infraestrutura. Acho que isso aqui ajuda a explicar um pouco a performance do minério de ferro, mas também o governo chinês ele busca reduzir o excesso de produção, o excesso de capacidade produtiva em alguns setores, né? O setor siderúrgico, o setor de painéis solares e o setor de carros elétricos, tá? Então, com o governo chinês buscando reduzir esse excesso de capacidade, a ideia do mercado, o que o mercado precificou, a gente pode discutir qual é o efeito, se esse efeito ele é de curto ou mais para médio prazo, a gente acha que é um efeito mais de médio prazo. Reduzindo a capacidade excedente, você melhoraria a margem das siderúrgicas chinesas, que estão trabalhando com margens muito baixas, tá? Basicamente, eles trabalham no custo com prejuízo, né? Então, este processo possibilitaria que você vai diminuir a sua oferta, vai possibilitar que as siderúrgicas chinesas tenham mais margem, e as siderúrgicas chinesas, melhorando as margens, elas buscariam minério de melhor qualidade. Este minério de melhor qualidade seria fornecido basicamente pela Vale e pela operação de Simandou, que vai entrar em operação em algum momento do segundo semestre, tá? Então, isso somado a uma volta de projetos de infraestrutura, acho que explica um pouco dessa performance positiva do minério e da Vale, tá? O minério de ferro já vem corrigindo aí nos últimos 2-3 dias, o relatório de produção da Vale não trouxe grandes novidades sobre o operacional, né? Assim, a companhia continua aumentando a sua capacidade de produção, continua com uma operação que parece agora muito mais azeitada do que foi nos últimos 3 anos, né? Então, no operacional, no micro, a Vale continua andando muito bem, obrigado. A dúvida que a gente tem realmente é sobre o preço do minério, tá? A gente acha que esse rally, ele deveria ser mais de curto prazo. Muito obrigada, Luciano Benassi. A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do nosso Monte Bravo Cast. Para ver o nosso informe semanal na íntegra em PDF, você pode consultar o nosso site, montebravo.com.br, na aba de conteúdo. As nossas carteiras recomendadas estão lá também, a nossa carta mensal. E, igualmente, uma boa semana para você e bons investimentos.